Amém. Tema de hoje: seja a mudança que você quer ver no mundo. No domingo passado nós começamos aqui nossa série sobre o tabernáculo e vemos nele uma figura profética do que Deus pretende que a igreja seja. E nós precisamos pedir para Deus para nos dar olhos para ver. Porque olhar e não ver é uma cegueira absurda. Precisamos pedir para Deus, para a gente ter sensibilidade, para entender essa maneira de Deus mostrar a vida para a gente. Um escritor que gosto muito, Rubem Alves, ele fala que Deus nos dê olhos de poeta, para que a gente possa olhar para as coisas e ver além das coisas que nós estamos vendo. Foi Adélia Prado, por exemplo, que reclamou: às vezes eu olho para uma pedra, Deus me tira esse olhar e eu vejo apenas uma pedra. Ela diz: tem mais coisas lindas para se ver ali, eu não estou vendo, eu não estou enxergando. Minha mente está agitada, meu coração está acelerado, minha mente está em outro lugar, eu não consigo ver as belezas ao meu redor. Já foi Machado de Assis que viu uma pedra e fez um poema. E aí você começa, Drummond, por exemplo, toca na maneira de olhar para as coisas e revelar a beleza que existe por detrás. Quem diria que uma pedra poderia virar poema? Quem poderia dizer que uma flor pode virar um ensinamento? Jesus, por exemplo, ele falou assim: olhem os lírios do campo. Jesus ensina a gente a olhar flor, olhar as coisas que tem ao nosso redor. Isso vai nos dando sensibilidade para a realidade da vida ao nosso redor. Mas podemos aprofundar um pouco mais. Deus nos deixou o texto das Escrituras que nós podemos ler somente como um texto da Bíblia Sagrada. Talvez pudéssemos pedir para Deus: Deus, nos dê olhos de profeta. Aquele que olha para o texto e vê além do texto. Aquele que olha para o texto e começa a enxergar nas suas figuras as revelações, o entendimento do que Deus quer dizer com aquilo. Vindo aqui para Carisma, hoje pela manhã, meu filho pequeno, veio só eu e ele, depois peguei minha irmã. Meu filho pequeno tem 11 anos de idade, Dudu me fez uma pergunta sobre a besta do Apocalipse, a revelação do Apocalipse. Pai, o que é isso? Me explica. E eu estava explicando para ele a maneira de João trabalhar aquilo. Eu falei: filho, na verdade é o seguinte, as pessoas inventam tantas coisas em cima desses textos, mas é um texto que está nos revelando como são as coisas, como é o mundo e como a igreja deve se comportar num mundo tão hostil. No caso daquele tempo, estava ensinando a igreja a dar um golpe de Estado em Roma, só que sem força bruta, simplesmente com a linguagem do amor, fazer tudo aquilo cair por terra. E aquilo tudo está escrito em código. E eu fui ali conversando com ele sobre aqueles códigos e fazendo perguntas. Eu não dava resposta, a resposta dele era precisa. E ele foi entendendo o texto. E compreendemos. Tivemos ali naquele momento olhos de profeta. Olhamos para um texto codificado da Bíblia e conseguimos entendê-lo. Conseguimos ver o que está por detrás. Que Deus nos dê isso quando a gente lê as Escrituras e textos como esses aqui do tabernáculo, por exemplo. No domingo passado nós falamos aqui sobre aquela cerca que está ao redor do tabernáculo. E ela revela os limites do tabernáculo. A igreja dos nossos dias, ela precisa ser mais bem definida. Onde é igreja e onde não é igreja? O que é igreja e o que não é? Quando não se tem cerca, não se sabe onde começa e onde termina a igreja. O que ela é e o que ela não é. Então, costumes estranhos, se não tem cerca, coisas de fora entram para dentro e costumes estranhos ao reino de Deus começam a invadir o nosso território e nós começamos a achar tudo normal. Aí nós aceitamos, por exemplo, a corrupção, porque vai render boas ofertas para se pagar programas de TV ou de rádio. E não pode, perdeu-se o limite. Alguns chegam até a dizer que para Jesus até gol de mão vale. Que isso? Isso é um absurdo. Igreja não é isso. Igreja é pura. Igreja é divina.
Igreja santa. É por isso que, ao adentrar no tabernáculo, a primeira experiência que se tem é com o altar de sacrifício. Os textos que tratam sobre o altar de sacrifício estão em Êxodo 27, versículo 1 ao 8, e também em Êxodo 38, de 1 ao 7. Esses textos estarão disponíveis depois na nossa internet também, você pode anotá-los se você quiser. Eles falam e revelam sobre o tabernáculo. Não vou lê-los aqui agora, por serem textos longos. Nós estamos estudando durante a semana, de quarta-feira à noite, o tabernáculo com mais detalhes, entrando nesses textos e estudando. Se você quiser só participar conosco aqui na nossa comunidade, das 8 às 10 da noite, nossa escola de ministérios, não precisa se inscrever, é só vir. O sentido do altar de sacrifícios é simples, ele aponta claramente para a obra da cruz. O sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, sacrificado no altar da cruz. Ele é a oferta definitiva para o qual todos esses sacrifícios do Velho Testamento apontavam, que é o que diz aquele último texto ali de Hebreus 9. Esse primeiro item a ser defrontado, quando você chegava no tabernáculo, era o altar de sacrifício. Isso significa que é impossível você entrar na casa de Deus, ter uma experiência profunda com Deus, sem uma experiência definida com a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é a sua primeira experiência na igreja. Cristão é cristão a partir da cruz. Antes da cruz ele não é. A experiência da cruz é aquela condição essencial para qualquer pessoa que queira participar do povo de Deus, da igreja. A cruz, ela aponta para esse começo, esse início da nossa vida cristã. Jesus usa a expressão em Lucas 9. Lucas 9, no versículo 23 até o 25, mas eu leio apenas o 23 aqui. Diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser, note, ninguém é obrigado. Vem se você quiser, e tem que ser sua vontade. Mas se alguém quiser me seguir, quer andar comigo, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus já traz essa experiência da cruz por uma experiência cristã diária. Acontece que ao olharmos para a cruz e a morte de Jesus, nós pensamos no sofrimento, nós pensamos em tantas coisas assim. Eu quero te mostrar outros aspectos também embutidos nessa revelação da cruz. Tomar a cruz é morrer para mim mesmo, para que aquela morte em mim produza vida. Ou seja, tomar a cruz é morrer para mim mesmo e fazer o que for melhor para os outros. Deixar de lado o meu jeitão por causa do Senhor. Pelo amor que eu tenho pelo Senhor, eu vou morrer para o meu jeitão. Por isso que o cristão tem que tomar diariamente a sua cruz. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim, eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lembra-se no momento nosso da ceia aqui que falávamos sobre isso? Cristo vivendo em nós, através de nós. Por isso eu tenho que morrer para o meu jeitão. Afinal de contas, o que eu tenho que morrer para quê? Para tudo aquilo que for diferente de Jesus. Você é um cara estourado, você consegue ver Jesus estourado? Não, então você tem que mudar, querido. Crucifica isso. Como é que você é dentro de casa? Você é do tipo de pessoa que fala um monte, fala palavrão, xinga, e aí? Você acha que Jesus agiria dessa maneira? Não, então muda. Toma diariamente a sua cruz. Que tipo de pessoa você é no seu trabalho? Aquele cara malandrão, com jeitão, não trabalha, folgado, tapeia, só faz de conta que trabalha quando o chefe está olhando. Você acha que Jesus seria um empregado assim? Não, então muda. Tome diariamente a sua cruz. Deixa Cristo viver através de você. As pessoas têm que olhar para você e falar, cara, você me lembra, seu jeito me lembra, que você realmente é um cristão, um seguidor de Jesus. Isso significa que nós devemos viver como sendo o próprio Jesus vivendo, tratar as pessoas como Jesus trataria, com todas as minhas características pessoais. Jesus não vai tirar as minhas características pessoais, mas aquilo que é contra o reino de Deus e que machuca outras pessoas, essas coisas sim, precisam ser tratadas. Na escola de ministério nessa semana, nós estudamos sobre as madeiras que compõem a parte interior do tabernáculo. Madeira de acácia revestida de ouro. Interessante isso.
Porque a madeira de acácia mostra madeira, nossa natureza humana. E a madeira de acácia, ela tem aquela madeira dura, firme, mas que ela tem aquelas marcas, aqueles veios. Quando você faz uma coluna de madeira de acácia, ela vai ficar com aquelas marcas, aqueles veios. Ao você cobrir aquilo com ouro, não some aquelas marcas. O ouro reveste, mas ela aparece. Deus não está querendo que você é uma pessoa espontânea, se converteu, tem que ficar com aquela cara de emburrado. Não, nada disso. Você vai continuar sendo usado por Deus com todas as suas características, mas agora revestido com essa natureza divina, com esse modo de ser de Jesus. Fruto do Espírito, paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas têm que aparecer. Então, nossa vida cristã, ela começa pela cruz. Começa quando nós decidimos doar a nossa vida para servir a Deus e servir os outros. Então, o que é tomar a cruz? Tomar a cruz significa levar para a morte. Qualquer pessoa que visse alguém carregando a sua cruz, sabia que aquela pessoa estava condenada à morte e que estava indo para ela. Tomar a cruz significa morrer. Morrer para algumas coisas, mas que produzirão vida. Quando Jesus morreu na cruz, a sua morte, por exemplo, serviu como vida para nós. Portanto, tomar a nossa própria cruz significa que algumas coisas precisam morrer em nossas vidas para que a morte dessas coisas produzam a vida de Deus em nós e em outras pessoas. É isso. Quando nós olhamos para a cruz, nós vamos ver todas as dimensões da cruz. A cruz, ela aponta para cima. A cruz aponta para os lados. E a cruz também aponta para baixo. Vamos tomar isso como símbolo e analisar todas essas dimensões do que é tomar a cruz. Primeira delas, já que a cruz aponta para cima, isso nos fala do nosso relacionamento com Deus. Primeiro, então, tenha um relacionamento saudável com Deus. Faça morrer na sua vida tudo aquilo que está impedindo você de ter um relacionamento saudável com Deus. Isso por quê? Por que eu estou usando a palavra saudável? Porque tem gente que pode sim desenvolver um relacionamento doentio, não com Deus, mas com o que ele pensa ser um relacionamento com Deus. É isso que eu chamo aquela religiosidade hipócrita, aquela religiosidade falsa, que Jesus combateu veementemente na sua época. Aqueles homens faziam todos os rituais como quem estivesse servindo a Deus, mas eram doentes de mente, doentes de coração, cheio de regras e algumas situações que massacravam as pessoas, faziam diferença entre as pessoas, e Jesus condenava essas atitudes hipócritas. Uma falsa religiosidade é algo doentio. Mas eu não estou falando lá para os judeus da época de Jesus, eu quero falar para nós, igreja, século 21, Osasco, Carisma. Nós não podemos ter um relacionamento doentio com Deus. Gente, por exemplo, que quer ser espiritual demais, quer parecer sobrenatural. Você já conheceu pessoas assim? Você conheceu pessoas que a pessoa, ela usa os dons, ela usa qualquer coisa sobrenatural ou um pouquinho diferente que ele nota nas Escrituras, incorpora aquilo para ele parecer que ele é um profeta, um ser elevado e que tem querubins e anjos ao seu redor o tempo todo. Eu não sei se você já conviveu com gente assim. Como eu já conheci, eu sei quão doentio é isso. Eu lembro de uma historinha que meu pastor contou. Ele estava vindo assim num corredor, que ele ia subir para o palco para pregar, estava vindo, tinha uma irmã assim parada, a irmã estava um pouquinho abaixada assim, ele passou e como a gente passa, cumprimenta todo mundo, a gente é gente, né, gosta de abraçar todo mundo, cumprimentar todo mundo, meu pastor também era assim, ele passou e cumprimentou, falou, irmã, como é que está, tudo bem? A irmã parou naquele momento e falou assim, o pastor estava aqui, ela olhou para aqui e falou, com licença, senhor. Pois não, pastor. Aí ele, volta lá, fala, come lá, quero atrapalhar nada não, né? Gente, precisava isso? Precisa esse tipo de coisa? Precisa ter voz diferente? Eu não entendo como algumas pessoas se transformam quando sobem, às vezes, num palco assim, sabe? Aliás, não se chama palco, né? Falam altar. Altar. Não é? Você pode ver que esses nomes eu não uso aqui.
Porque minha esposa, uma vez, eu perdi uma carteira num lugar, jogaram a carteira no terreno de uma igreja, acho que viram que eu era pastor, jogaram lá no terreno de uma igreja. Minha esposa foi lá buscar a carteira para mim. Alguém chegou para ela e falou, não, a carteira está lá com o pastor, você pega depois da reunião. Aí depois da reunião ela foi lá conversar com o pastor, na hora que ela ia lá, que o pastor estava conversando com alguém, ela foi fazer sinal, alguém barrou ela assim, falou, irmã, a irmã não pode subir no altar. Porque mulher não pode subir no altar. Mas de onde está isso, gente? Onde é que está? Isso aqui é palco. É um lugar, é mais alto que eu sou baixinho. Se eu fosse altão, eu ensinava aqui de baixo. Então, essas coisas que faz diferença entre gente e gente, não se parece com Jesus. Porque Jesus era tão parecido com todo mundo, que para identificá-lo, Judas precisou fazer um código. Aquele que eu der um beijo no rosto é o cara. Foi por isso. Então, essa falsa espiritualidade, ela é doentia. Ela é doentia. Então, tome cuidado com essa espiritualidade que não te leva para Deus. Ela é doentia, ela não é saudável. Tem gente que quer parecer que conhece aqueles segredos que manipulam as forças do mundo espiritual, numa espécie de feiticeiro evangélico, sabe, que quer ser temido por todos. Eu conheço a Deus, eu vou orar. E você vai ver com Deus, e fazendo macumba para o outro, né? Que isso? Que isso? Isso não tem cara de Jesus. Gente que se diz crente, mas odeia. Gente com vida esquizofrênica e que fantasia tudo isso com trejeitos de religiosidade. Gente amargurada e de coração ruim que fala dos juízos de Deus para mascarar a sua maldade. Nós precisamos crucificar essas coisas que não se parecem com Jesus na nossa vida. O que está te impedindo de ter um tempo mais gostoso com Deus na oração? Querido, eu começo com uma dica aqui para você, se você quer ser uma pessoa com maior intimidade com Deus na oração, minha primeira dica para você é: tira a máscara e não seja falso, porque Deus detesta a falsidade, e Jesus demonstrou isso muito claro quando Ele combatia os fariseus falsos, porque basta você ler aquelas críticas que Jesus fez aos religiosos da sua época. Ele não engoliu o jeitão falso dele. Então, abandona jeitão falso, religioso, porque você não impressiona Deus assim. Você só chama atenção para si mesmo diante dos outros, mas não convence a Deus. Quando você for orar, ore, fale, conversa. Eu não entendo porque algumas pessoas elas têm que mudar o tom de voz quando vão orar. Eu não entendo isso. Está falando aqui com as pessoas, tudo mais, e aí, beleza, tá jóia, tá bom, então vamos orar, vamos orar. Oh, Deus! E começa com aquelas expressões todas. O cara parece que entra numa cabine e sai do outro lado de outra forma, igual o Super-Homem, sabe assim? Eu não entendo isso. Jesus não era assim. Jesus não era assim. Olha o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. A palavra hipócrita é a palavra falso. Então, quando vocês orarem, não sejam pessoas falsas, mascaradas. A palavra hipócrita também é a palavra para ator, nos tempos do artista grego. Por quê? Porque o ator usava uma máscara. Ele representava uma coisa que ele não era. Quando você for orar, não represente uma coisa que você não é. E ele conta aqui dos hipócritas da sua época, como eram, né? Lá na sua época. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de ser visto pelos outros. Note, a intenção da pessoa não é falar com Deus, é ser visto pelos outros. Você passava lá em Jerusalém, nas épocas de Jesus, e tinha um homem lá o tempo todo. O cara está orando. Mas para ser visto. Aí Jesus fala o seguinte: eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Eles já tiveram a resposta da oração deles. Como assim? Eles não oraram a Deus, eles queriam ser vistos pelas pessoas. As pessoas viram, já ganharam a recompensa. A recompensa é essa. Alguém passar e falar: pronto, acabou. É isso. Essa é a recompensa de uma pessoa que quer impressionar os outros. Só isso.
Aí Jesus ensina, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Isso significa que eu não posso orar em público? Posso. Significa que eu não posso, na hora do almoço ali, orar? Posso tudo isso. Mas o que Jesus está querendo dizer o seguinte, eu quero te mostrar que Deus está vendo você, de tal maneira que você vai se trancar dentro de um quarto, ninguém vai te ouvir, somente Deus, você fala com Ele e você vai ver que Ele te responde. Faz o teste do quarto secreto. Jesus está ensinando isso. Vai lá, intimidade. Fica só você e Ele. Porque no quarto secreto, sem ninguém te ouvir, você usa as palavras realmente certas. Naquele momento em que está só você e Deus, é aquele momento onde ninguém te ouve. Um dos meus quartos secretos é meu carro, por exemplo. Como eu gosto de orar ali dentro do carro. E eu gosto de orar do meu jeito. Estou orando ali, trânsito de São Paulo, orando de manhã, abrindo o coração para Deus. Falar, Deus, obrigado pelo dia. Me ajuda a ter esse dia assim, mas viver da melhor maneira possível esse dia. O cara falando a mão no nariz. Deus, ajuda o cara ali, que ele está com o sufoco, viu? E aí continua. Como eu conversaria com alguém, eu converso com Deus. Alguém fala, que irreverente. Não é irreverente, eu sou sincero com Deus. Eu não sou outra pessoa para Ele, aprendi isso com Jesus. Não queira usar Deus para você ser admirado pelas pessoas. Seja discreto. Jesus ensina você não usar boas obras para se aparecer. Jesus ensina você não usar orações ou qualquer forma de religiosidade para se aparecer. Não queira impressionar pessoas com seus dons espirituais. Não queira impressionar pessoas com seu talento musical. Não aceite, meu querido irmão, minha querida irmã, que está me ouvindo aqui hoje, ou está me ouvindo pela internet, ou que vai ouvir depois, por favor, meu irmão, me ouça, me ouça, me ouça. Se você começar a ficar famoso, algumas pessoas falarem, te admiro, alguma coisa parecida, não siga o caminho dos holofotes, fuja dos holofotes, por favor, em nome de Jesus, não perca a sua simplicidade. Eu não aguento mais esse negócio que está acontecendo no meio da igreja. Eu fui num culto recentemente, nós estamos entre pastores. E tinha ali entre nós alguns irmãos que são cantores e famosos, que aparecem na TV e tudo mais, e tal, né? Mas da igreja. Mas ali era a reunião da igreja, gente. A hora que acabou aquela reunião, uma tietagem. Eu precisava falar com um pastor, amigo meu, que estava organizando aquela reunião. Eu fui passar, gente assim, segurança que não deixava chegar perto, sabe? Eu falei, dá licença, vou falar com meu amigo ali, sai da frente. Oxe, que igreja, moço? Não estou no show, não estou na festa country, não estou nesses lugares que tem que se distanciar dos ídolos. Isso estraga a igreja. Igreja é formada de gente. Jesus deixou de ser Deus para ser homem, diz lá em Filipenses capítulo 2. E a gente, como homem, está querendo ser Deus. Está invertidas as coisas. Cruz. Precisa ir para a cruz. Precisa morrer isso. Porque se isso morrer, vai produzir vida, vai produzir comunhão. Vai produzir aquela coisa gostosa da comunhão. Na oração, querido, seja honesto com Deus, honesto. Da honestidade saem boas confissões, confissões de pecado, confissões de incapacidade. De orgulho religioso só sai arrogância e falsidade. Então, seja honesto com Deus na oração. Tem uma historinha que Jesus conta lá em Lucas 18, versículo 9 ao 14, do publicano e do pecador, e que alguns que confiavam muito na sua justiça, achavam que a sua religiosidade fazia dele um cara super especial. Jesus conta que um cara simplesmente chegou e ele foi orar, e ele orava assim, de modo a ostentar o que ele era. Diz aí o texto bíblico, ele fala, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esses outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como aquele publicano ali. Ele fala, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E ficou assim diante de Deus. E o Senhor me abençoa, Senhor. Aí Jesus conta que lá um pouco mais atrás, tinha um publicano,
um cara em que ele chegou, bateu no peito, não ousava nem sequer levantar a cabeça. Falava: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu sou pecador. Tem misericórdia. E Jesus falou: eu te digo que esse segundo saiu dali justificado, e não aquele primeiro. Nessa história de oração, Jesus nos ensina que Deus despreza a religiosidade falsa, justiça própria, falsidade na oração. Que o que Deus gosta é sinceridade. Então, meu irmão, seja sincero com Deus. Amém, querido? Seja sincero. Ore a Deus. Ore quando der, como puder, da maneira que der, fale com Deus. Separe tempo para falar com Deus. Você precisa disso. Toma a sua cruz, abandone a religiosidade falsa, seja sincero e transparente e siga Jesus. Esse é o aspecto da cruz que aponta para cima. Mas a cruz também ela aponta para os lados. Isso nos fala dos nossos relacionamentos. Segunda coisa, então, abençoe pessoas com seu jeito agradável de ser. Porque o cristão é assim, ele morre para si, mas morre para viver para os outros, para abençoar os outros. Eu quero tornar o dia das outras pessoas ao meu redor melhor. Isso é alguém que foi para a cruz. Coisa horrível de se lidar é com gente egoísta, porque, gente, não dá para ser cristão e egoísta ao mesmo tempo, tá? Egoísmo e amor são opostos. Ou você ama ou você é egoísta. Ou você foi para a cruz e é um cristão, ou você ainda é um egoísta. Egoísta é alguém que vive somente para si, somente para se satisfazer. Cristão muda exatamente isso na sua vida. Algumas características de gente egoísta. Gente egoísta, por exemplo, não se importa em querer ser agradável. Que se dane os outros. Eu sou eu mesmo, tá? Não estou nem aí, só estou incomodando. Isso é egoísmo. Leve esse seu egoísmo para a cruz. Tomar a cruz é viver para Deus e viver para abençoar a vida das outras pessoas. Tomar a cruz é deixar Cristo viver em nós, e Jesus fazia o quê? Vivia para abençoar as pessoas. Algo abençoador, por exemplo, que você pode fazer no seu dia a dia, que egoísta não faz. Mas gente cristã deveria ser cultural, normal, doutrinal, né? Nós fazemos isso. Ter uma mente já renovada para isso ser natural em nós, é elogiar. Uma das formas que você pode, por exemplo, demonstrar para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus amigos, que eles são muito importantes para você, é quando você os elogia. E isso torna agradável de conviver com gente assim. Aprenda a elogiar. Elogie ideias das pessoas. Oh, legal isso que você disse, cara, muito bom. Elogie beleza. Elogie o físico. Você tem marido, mulher aí ao seu lado, sua esposa tão linda, e você não repara. Meu, ela pintou as unhas e deixou tão bonita, você nem viu. Nem viu. Tem marido olhando para a mão da mulher agora. Eu peguei umas 5 cenas aqui assim agora. O cara fez isso, ó. Ai, ai, ai. Elogia, elogia. Elogie qualidades do caráter. Mesmo que a pessoa tenha defeitos ainda que precisam mudar, mas uma pessoa incentivada, ela encontra forças para mudar as outras áreas da vida dela. Eu me lembro uma irmã uma vez me procurou, ela estava realmente muito chateada, talvez o marido dela tivesse machucado naqueles momentos, porque eu a encontrei ainda debaixo daquela, sabe, gota no balde d'água, eu não aguento mais. Falou: pastor, não aguento mais, eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais. Quer dar um chute no traseiro dele, mandar esse homem para longe. Falei: mas por que? Não, ele não dá, ele é insuportável. Tudo nele é insuportável? Não tudo, mas eu falei: tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos separar. Me fale algumas coisas nele que ele é legal. Pô, o cara não deve ser todo ruim, o cara não é o diabo. Você casou com o diabo? Não, então não é. Então não é, você não é mulher do diabo. Então alguma coisa boa o cara tem. Sei lá, ele é um cara vagal, assim, sei que sustenta. Não, meu marido é trabalhador, cara. Trabalhador ele é, legal. Mas ele é muito desorganizado, assim, ele gasta todo o dinheiro. Na verdade, ele é desorganizado, sim, mas lá aqui em casa quem organiza o dinheiro sou eu, ela falou.
mas vocês estão com aperto. Não, eu organizo certinho. Então, você organiza o dinheiro que ele se mata lá para trabalhar, mas não falta nada na sua casa. Tá bom, tá. Mas, assim, você, quando se apaixonou por ele, desculpa a pergunta, assim, o que ele tinha de bonito, de legal, que você gostava nele? Não, ele na verdade, é assim, ele é um cara, ele é tímido, tal, ele não é muito expressivo, mas se precisar dele, ele está ali. Faltava isso na minha vida, sabe? Meus pais foram aqueles pais que sempre me cobraram muito. Ele não é muito de cobrar as coisas comigo, não. Um cara legal, tá aí. Ela continuou falando, eu fazendo pergunta, ela falando. Eu falei, olha, daqui a pouco eu me apaixono por ele, menina. O cara é lindo. Aí ela, sabe, pastor, não estava vendo essas coisas. Eu falei, mas qual a última vez que você falou uma dessas coisas que nós conversamos aqui para ele? Eu estou em falta disso. Por isso que ele está azedo do outro lado. Então, elogie. Mulher, elogia teu marido. Marido, elogie sua esposa. Quer mudar o ambiente de trabalho? Comece a valorizar as pessoas que trabalham com você. Elogie as pessoas, cumprimente as pessoas, se interesse pelas pessoas. É assim que a gente tem que ser. Quando nós agimos dessa maneira, a vida fica mais gostosa. Você quer ser um marido admirado pela tua mulher de tal maneira que assim ela fala, o melhor homem do mundo é esse. É só você parar de confundir ser cabeça do lar com ser cabeçudo dentro do lar. São duas coisas totalmente diferentes. Então, seja aquele homem que traga ideias novas para dentro de casa, seja aquela pessoa criativa, pense um pouquinho mais na sua casa. Mulher, você também, pode ser chata. Crica com tudo, chata com tudo, só reclama. O marido chega em casa, querida, boa noite, cheguei. Ela, ainda bem que você chegou, não estou aguentando mais os meninos aqui brigando e tal. O cara falou, meu Deus do céu. Eu sei que tem muito homem que é chato, mas também tem mulher chata nesse mundo, não tem? Tem sim. Tem sim. Tem gente ignorante de tudo quanto é lado. Uma mulher chegou para o cara, por exemplo, isso no trabalho, eram dois chatos brigando, um homem e uma mulher. Ela chegou para o cara e falou assim, você é insuportável, se você fosse meu marido, eu daria veneno dentro desse café que você está bebendo aí. Ele falou, se eu fosse casado com uma víbora que nem você, eu beberia, com certeza. Aí não dá. Efésios 4, versículo 29, diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar. Palavra torpe é palavra inútil, podre, não serve para mais nada, uma coisa inútil. É o oposto do útil, é um inútil. Para de falar palavra que não leva a nada. Cuidado com aquelas brincadeirinhas que machucam o outro, sabe? Valoriza teu marido. Às vezes você chega assim no teu marido, você está ficando velho, hein? Tá, mas você também está, casaram os dois com a mesma idade, está envelhecendo os dois, ué. Mas ele está barrigudo, barriga tão fofinha, deita numa barriga fofinha no sofá para você ver que gostoso como é que é. É isso. Barriga tanquinho dói. Tem que pôr travesseiro para deitar. Ser fofinho assim, né? Valorize a pessoa que tem perto de você. Gente egoísta que não passou pela cruz, também não se importa em ser grato, agradecido. Sabe por quê? Porque gente egoísta é doente de alma, doente de coração. E gratidão é uma das emoções mais saudáveis que existe. Quer ser saudável por dentro? Passe a ser agradecido por tudo. Toma a atitude de ser mais agradecido a Deus nessa semana, por tudo que te acontece. Você já vai ver diferença na sua vida. Agradeça a Deus, as pessoas ao seu redor que Ele te deu. Agradeça as pessoas que estão ao seu redor pelas coisas que elas te fizeram. É legal isso. Você tem amigos? Deve ter, né? Tem alguém que você ama? Seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada? Está apaixonado por alguém? Que tal deixar recadinho? Ligar para alguém? Falar que ama, que gosta? Como é que você trata seu irmão, sua irmã?
Eu e minha irmã, de vez em quando, a gente tem uns agarros. Te abraço. A minha irmã ali. A gente se agarra de vez em quando, que eu tenho que, de vez em quando, eu esqueço. E aviso o pessoal, é minha irmã, tá? É minha irmã, porque o pessoal olha, peraí, a mulher dele não parece com aquela lá, não. É minha irmã. A gente se ama. Quando a gente manda recado um para o outro, é meu querido, minha querida, beijinho para cá, beijinho para lá, porque a gente se ama. É legal deixar recado para as outras pessoas. É legal você aprender a falar obrigado pelas coisas simples que os outros te fazem, mesmo que sejam coisas rotineiras, corriqueiras. O porteiro abre a porta para eu entrar, eu agradeço ele, cara, obrigado, obrigado. E eles, pronto, não, é o meu trabalho, tá bom, mas não está errado eu agradecer do mesmo jeito, obrigado, não é? Que bom. Então, faz isso com pessoas. Com relação a Deus, ore sempre, sempre, sempre que algo bom acontecer, agradeça na hora. Como assim, Anés? Está mandando eu parar no meio do dia e fazer orações assim, né? Ó Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, aleluia, nesse momento que o trem chegou. Não, para. Para. Tudo bem que em São Paulo hoje encontrar um lugar no trem é para agradecer a Deus mesmo, né, gente? Não é verdade? Daqui um dia a gente vai ouvir aqueles testemunhos aqui. Conta a benção, irmão. Ó, pastor, eu cheguei na estação, na hora abriu o trem, a gente chegou e ainda tinha um lugar para sentar, para glorificar de pé a igreja. Aleluia. Né? São Paulo está assim agora. Ué? São Paulo está assim. Que coisa doida. Mas assim, agradece a Deus, querido, nas coisas mínimas do dia, nem que seja aquela, sabe, piscadinha e valeu, né? Mas seja grato. Gente egoísta não gosta de agradecer. Gente egoísta não pede desculpa. É terrível conviver com pessoas assim. É ruim você conviver com quem quer que, na verdade, os outros assumam todas as culpas. Quer dizer, sempre o erro é do outro, nunca o erro é dele, nunca o erro é dela. Pior ainda é aquele que age com cinismo, né? Até pede desculpa, mas só para mudar de assunto. Ele não se arrepende, ele pede para evitar briga. Viu que o negócio lá? Tá bom, vai, desculpa aí então, vai. Você sabe que o cara não está pedindo desculpa. Alguém errou aqui nessa semana? Alguém já errou alguma coisa nessa semana? Tá, obrigado. Bem-vindo à Terra, me senti mais perto de humanos aqui hoje. Tá legal. Se você errou e feriu alguém, machucou alguém, qual é a maneira de se pedir desculpa? É só chegar, foi mal aí, perdão aí, desculpa aí. Eu acho que tem maneiras e maneiras de se fazer isso. Então, quer ser muito claro com a pessoa? Olhe nos olhos da pessoa, assuma seus erros, fale claramente onde você vai mudar. Pede até ajuda para a pessoa se a coisa foi grave, foi emocional, foi relacional, principalmente num relacionamento a dois. Errou, olha nos olhos, pede perdão e pede para a pessoa te ajudar a mudar. Não fala assim, não, eu vou mudar. A pessoa fala, não acredito. Mas me ajuda a mudar. Que conselho você me dá? Como é que anda a sua vida em casa, querido? Cristianismo começa a ser vivido dentro da sua própria casa. Se o cristianismo que você vive, se o seu discipulado com Jesus, não está fazendo de você um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, uma melhor filha, você precisa entrar pela porta de novo e passar na cruz. Vai lá no tabernáculo, no altar de sacrifício, e se queima ali, meu querido. Você precisa botar fogo nesse bicho ruim que você tem sido. Tem que mudar isso. O que te impede de ter um melhor relacionamento dentro de casa? Isso que te impede, isso que é seu defeito, é exatamente isso que tem que morrer em você hoje de manhã. Você vai tomar a tua cruz hoje, agora, aí, eu estou falando, você já está aí, eu vou mudar agora, vou crucificar esse meu jeitão de ser. Precisa matar isso que está matando você. Você percebeu? Você mata isso e você vive. Você mata essa célula que está acabando com você, você mata ela, mas você vive. Você precisa matar isso que está matando seus relacionamentos. Então, toma a cruz, faça morrer o seu jeitão, toma sobre si o jugo de Jesus. Tomar o jugo é aquele negócio que faz dois bois andar retinhos, juntinho um com o outro. Anda com Jesus, anda nos passos de Jesus, seja mais parecido com Jesus, imite Jesus. O que Jesus faria no meu lugar nesse momento? Como é que Jesus seria?
essa experiência com a cruz vai te tornar uma pessoa mais parecida com Jesus, mais simpática, mais grata, vai te levar a ser mais compreensivo quando as pessoas ao seu redor erram também com você. Se não erra, os outros também erram, então seja mais compreensivo também. Tomar a cruz, crucificar essas coisas em sua vida, vai tornar você mais parecido com aquele que deu a lição do que é tomar a cruz. Você vai ficar mais parecido com Jesus. A cruz, então, ela aponta para os lados, aponta para os nossos relacionamentos, aponta para o nosso próximo. É muito fácil a gente falar assim, né? Eu amo todo mundo. Amar todo mundo é fácil. Jesus falou, amo o próximo. Não é? É fácil. Para com esse discurso de Miss Universo, né? Não é? Eu quero a paz mundial. E quebra o pau com a segunda colocada, né? Para. Viver com Jesus é coisa prática. Ama o próximo. Quem está perto de você é para ser amado. Toma a cruz, morra para você. Perca essas coisas ruins na sua vida, porque isso vai gerar vida em você e nos outros. Terceiro e último. Sirva o mundo com ideias inspiradas por Deus. Porque a cruz aponta para baixo. E nós temos uma terra onde nós vivemos. Nós temos um compromisso dado por Deus para nós servirmos ao mundo. Jamé Nobre, um dos meus pastores, ele diz assim que a igreja é uma árvore que a raiz está em cima, está nos céus, e ela cresce para a terra. É isso. Nós existimos para dar fruto na terra. Existimos para abençoar pessoas. Existimos para fazer a nossa sociedade uma coisa melhor. Você não está gostando de como está a nossa sociedade nesses dias? Vamos trazer aqui para nós, Brasil, São Paulo. Tem alguma coisa que não está legal nesses dias? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Começa a mudar você. Ah, se eu pudesse sair desse país, onde já se viu, olha que país sujo, sujeira na rua, tá, você está conversando, abre a janela do carro e joga um papel de bala para fora, e aí? Seja você a mudança, começa a mudar você. Mateus capítulo 5, no versículo 13, Jesus diz assim, vocês são o sal da terra. O sal, ele dá sabor, o sal é transformador. Nós precisamos ter uma vida significante no mundo. A nossa vida tem que fazer diferença. Tem que acontecer alguma coisa porque a gente está aqui. Eu não posso deixar passar minha vida aqui na terra e não contribuir com nada. Alguma coisa melhorada eu tenho que deixar para os meus filhos. A Bíblia fala que quando nós oramos, nos arrependendo dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, Deus ouve nossa oração, sara a nossa terra, diz lá, 2 Crônicas 7, versículo 14 e 15. Ele perdoa nossos pecados e sara a nossa terra. Ele nos perdoa os pecados, mas vai nos usar para abençoar a terra. Ele nos limpa de pecado, mas para habitar dentro de nós, através de nós, abençoar a terra. Nós estamos aqui para isso. Nós somos instrumentos de Deus para sarar a terra. É isso que nós somos. Terminando, eu queria fazer algumas coisas aqui com vocês. Bom, primeiro, você que é estudante, você que é profissional, você que tem algo que queira realizar na sua vida, mesmo que a sua profissão seja do lar, porque para mim é uma profissão. Mulheres que dedicaram sua vida a educar os seus filhos e a fazer seus filhos pessoas melhores. Profissionais que estão nos diversos ramos e semeados nos diversos níveis da sociedade. A Bíblia mesmo fala que Deus semeou no seu campo o trigo. A gente fala muito do joio, mas Deus semeou o trigo. Deus semeou eu e você nos diversos campos, níveis da sociedade, das diversas camadas da sociedade. Deus semeou você em outros lugares, alguns de vocês vão para outros países, outros de vocês são nessa cidade, outros de vocês vão entrar para questões educacionais, outras áreas políticas, outras são empresas de serviço, outros são no meio de uma empresa. Deus semeou você lá dentro daquela empresa para fazer alguma coisa diferente. Nós fomos semeados por Deus para quê? Nós somos sal, lançado na terra para dar sabor ali, para causar alguma coisa. Nós fomos feitos seres lavados por Jesus e habitados pelo Espírito Santo para fazer transformação na sociedade.
Há um tempo atrás eu li algo que eu amei. Tem uma história contada já na introdução do livro Start Something That Matters. Comece alguma coisa que realmente faça diferença, que importa. Lá do Blake McCoskey. E ele conta acerca de uma experiência fantástica. Ele era um mochileiro, viu crianças pobres num país estrangeiro, ele é estadunidense. E ele viu que aquelas crianças estavam descalças, aprendeu uma forma simples de se fazer sapato. E ele criou uma empresa chamada assim, Sapatos para um Amanhã Melhor, Tomorrow's Shoes, mais conhecida como Tom's Shoes. E ele fez algo interessante, uma coisa chamada One for One. Ele disse o seguinte: cada calçado que nós vendermos, nós vamos doar um para uma criança carente que não tem calçado. Interessante. É uma empresa, organizada como empresa, é uma empresa que gera negócios, é uma empresa que gera lucro, é uma empresa que tem capital, é uma empresa que quer crescer financeiramente, mas ela aprendeu a repartir aquilo que ela tem. Então, ele faz com que o crescimento da empresa dele abençoe e toque outras pessoas também. Ele não está gastando todo o dinheiro da empresa só consigo. Para cada par de sapato vendido, outro par é doado para uma criança pobre e que anda descalça. Tem uma frase do Blake McCoskey que eu achei interessante. Ele diz assim: você não precisa ser rico para contribuir. E não precisa esperar se aposentar para gastar seus dias fazendo o que gosta. Ele fala, começa a fazer alguma coisa onde você está. Tem alguma coisa que você já pode repartir. A empresa dele é uma empresa milionária, já abriu até outras áreas, como óculos, roupas e tudo mais. E ele é um cara novo. Ele teve essa ideia com 29 anos de idade. Ele usou a juventude dele fazer o que gosta, se tornou um empresário, mas ao mesmo tempo usou a sua empresa para abençoar pessoas, e isso trouxe uma realização para ele, que ele disse que não tinha preço, isso tudo. Antes de ele completar 30 anos de idade, ele fez 3 perguntas para si. Ele fez assim, a pergunta eu trago para nós aqui agora, a pergunta que ele fez para si eu trago para nós aqui. O que você faria se você não precisasse se preocupar em ganhar dinheiro? O que você faria? Que tipo de trabalho você gostaria de fazer? Qual a causa que você gostaria de servir? Foi então que ele criou esse projeto autossustentável, e o projeto produz riqueza coletiva e riqueza pessoal, produz um reinvestimento na própria empresa também. Nota, é business, é negócio, né? É ético, é competitivo. Quem se envolve também se sente envolvido numa causa. Isso não acontece somente com empresas como a dele. Eu conheço algumas empresas, já estive em algumas empresas, em algumas até dando palestras em algumas empresas, que cuidam de áreas assim, das mais diversas possíveis. Tive, por exemplo, empresas que cuidam dessa área de cuidado de estradas, eu tive empresas que cuidam dessas de cartões de alimentação, e vi que essas empresas fazem dentro da empresa movimentos em que envolvem essas pessoas também com projetos sociais, de modo que eles percebem, aquela empresa crescendo, eles também estão investindo em obra social. Faz com que a vida deles pareça valer mais. Blake McCoskey tem outra frase dele que diz assim, ame seu trabalho, trabalhe para o que você ama e transforme o mundo. E tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. Não é só ele que fez isso, não. Teve um outro cara muito inteligente, o Tim Hannigan. E o Tim Hannigan, ele criou uma coisa chamada One World Football. Ele era um pesquisador. E ele criou uma bola que não fura. E ele conseguiu vender essa ideia, o Sting, por exemplo, aquele cantor, investiu grana ali também porque acreditou no projeto. A bola não fura, a bola aguenta o peso de um carro, não rasga, não murcha,
e tem uma expectativa de duração de 30 anos, por exemplo. E o que ele quer fazer? A cada bola vendida, ele doa uma para países africanos ou alguns lugares onde as crianças jogam com bolas rasgadas ou bolas que não existem. Vocês sabem do trabalho que nós desempenhamos na Carisma lá na África. Eu já mostrei para vocês as fotos das bolas que as crianças fazem lá. Juntam folhas e algumas coisas, quando encontram papel e plástico, envolve aquilo tudo, amarra com um cipózinho, ou quando se tem um plástico ou um fio, ou um cabo, alguma coisa, e faz a bola e joga a bola. É assim que se joga a bola lá. Mas aí ele criou uma bola que não fura. Eu me lembro que eu levei material esportivo lá para uma determinada ilha bem afastada, e eles tinham um time lá. O time estava sem jogar já por 8 meses, porque a bola furou, e não tinha o que jogar. E ele criou isso daqui. Então, a bola comprada, a segunda bola vai ser doada para comunidades carentes, campos de refugiados, zonas de conflitos e qualquer área que possua essa necessidade. Vou ler para você o meu terceiro ponto, para você entender. Sirva o mundo com ideias inspiradas por Deus. Coloque a sua vida para ser usada por Deus. Na área da educação, será que nós não podemos ter um pouco mais de criatividade nessa área hoje em dia? Novos negócios com mentalidade do reino de Deus, empresas que serão canal de bênção. Pessoas que vão servir a Deus, seja na educação, seja na política, seja nos hospitais. Gente que vai servir a Deus com sua inteligência, solucionando problemas, pesquisadores, cientistas. Gente que vai trabalhar com ideias criativas. Gente que vai fazer produto de uso público, mas que vai tornar o ambiente da sua empresa tão gostoso, que as pessoas que têm, às vezes, lares ruins e tudo mais, ao chegar naquela empresa, encontram um ambiente que pode mudar sua mentalidade, seu jeito e, quem sabe, influenciá-lo até dentro de casa. Eu desafio você, meu irmão, a ir para a cruz, morrer para o seu egoísmo de pensar que você só trabalha para ganhar dinheiro. E você aceitar o desafio de sair daqui hoje dizendo: eu vou fazer minha vida virar uma vida que tenha propósito, que não existe por acaso. Agora você entende melhor o tema da minha mensagem. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, o ir para a cruz não é aquela coisa de chorar, perdoa meus pecados. Isso você já fez, meu irmão. Jesus já te perdoou. Mas eu estou falando sobre tomar a cruz diariamente agora. E todo dia eu falo: eu tenho que viver esse dia para a glória de Deus. O que eu estou fazendo que vai abençoar pessoas ao meu redor? Eu quero essa mudança na minha vida. Eu convido você a ficar em pé nesse momento. E nesse momento eu quero orar. Eu não vou chamá-lo aqui à frente, nós já não temos mais tempo para isso. Eu ia até fazer um apelo aqui com vocês, mas não tem necessidade de sair do lugar para vir para cá, não. Mas eu quero orar por todos aqueles profissionais que querem fazer diferença no seu mundo. Provavelmente, enquanto eu prego, você teve alguma ideia. Você está sensível, você está aberto, os céus estão abertos aqui sobre nós. E eu quero desafiar você a usar a sua vida para a glória de Deus. A ser um profissional que vai marcar história. Não alguém que simplesmente vai se aposentar naquela empresa e não deixar marca nenhuma. Eu quero desafiar você a usar a sua empresa para abençoar vidas e pessoas. Por isso eu quero orar por você nesse momento. Você que pretende ser essa mudança, faz um sinal com sua mão. Eu quero orar por você. Vamos orar. Deixe sua mão levantada. Senhor, o Senhor está vendo cada mão levantada aqui hoje. Cada homem, cada mulher que decidiu entregar a sua vida para ser usada pelo Senhor. Rogo a esses jovens, Senhor, que eles tenham novas ideias revolucionárias, que não se acomodem, que não se envelheçam por dentro.
Rogo por esses homens, mulheres e até pelos idosos, que ainda querem fazer diferença no mundo. Dê a eles, Senhor, vigor. Dê a eles criatividade, sonhos, que vão fazer com que eles façam mais coisas em menos tempo. Apresse o seu tempo, Senhor. Revela-te para eles. Abençoe-os. Esses estudantes que entraram para estudar com muito ardor e agora no meio do caminho dos seus estudos já estão perdendo todo esse ardor, revigora-os, ó Deus, fortaleça-os, faça-os não desistir dos seus sonhos, porque foram sonhos colocados do Senhor, pelo Senhor nos seus corações. Abençoe-os, frutifique-os, leve-os a ter uma vida abundante na sua área de trabalho. Eu oro em nome de Jesus. Amém.